Apoio Cultural. Madeireira Tupi, madeira de qualidade com o melhor preço da cidade. Avenida Mendonça em Bruxa, 6418 em Maracanaú. Estamos de volta, a gente continua falando sobre o ano de 2021 que começou para os nossos grandes representantes, Ceará e Fortaleza, né? Que estreia, o Ceará já estreou na Copa do Nordeste na segunda-feira. Hoje é a vez Fortaleza, já entra em campo, já está aí aquecendo para entrar em campo. E aí a gente continua falando aqui desse processo de reformulação da equipe. Olha, gente, tem aqui a informação de que o Mendonça, ele foi apresentado oficialmente, né? Na verdade, ele já assinou o contrato, já havia a informação de que o Ceará tinha contratado esse atleta, mas agora ele está oficialmente, ele é oficialmente jogador do Ceará. E olha só, o Ceará já pagou pelo Mendonça 2.900.000 euros, que referente aí a 60% dos direitos econômicos do atleta. Isso equivale a 425 milhões de reais, quer dizer, R$1.000. Desculpa, reformulando aqui, o Ceará já gastou 2.900.000 pelo atleta, o que é referente a 425 mil euros, 60%, representando aí 60% dos direitos econômicos do atleta. Só que o Ceará ainda tem que pagar 1.200.000 nos próximos 3 anos, ele tem esse contrato aí de 3 anos. E, para além disso, o jogador ainda tem um contrato de produtividade de 100 mil euros até o final de 2021, dependendo de como for a produtividade dele. Bom, nesse caso aí, eu acho que incentiva o jogador, né? Incentiva, estimula para que o jogador, quando tem dinheiro no bolso, né? Quando tem dinheiro envolvido, a coisa funciona de uma forma diferente, né, Hoje o Ceará é uma grande vitrine. Com certeza. Né? Qualquer jogador bom quer jogar no Ceará, não é não? Verdade. Então é o seguinte, 60% agora do Mendonça do direito econômico do Ceará, né? Isso, e os 40% é dele, do próprio jogador. Do próprio jogador. Isso. Então é o seguinte, então fica fácil, é um bom jogador, por onde ele passou, jogou na Europa, parece que jogou no Corinthians, jogou no grande time do futebol brasileiro e é um jogador de 28 anos, né? Sim, 28 Então anos. é o seguinte, o Ceará tá agindo certo, tá começando a entender que o futebol é business e o futebol é comércio. Então o Ceará, esse ano, no ano passado, já fez bons negócios, já ganhou dinheiro com esse negócio de venda de passe de jogador, compra de passe de jogador, o Ceará está fazendo certo. Então é esperar que o Fortaleza também faça isso, né? Então, parabenizar a diretoria do Ceará, que está contratando, trazendo nome de peso. Esse Mendonça não é só qualquer um. Né? Ione Gonzalez, até agora, né? Ione Gonzalez, Jael, William Oliveira, o goleiro João Ricardo. Você acha que o João Ricardo chega para ser substituto do Richard? Ele não vai entrar, ele chega para ser substituto do Richard. Só que ele não vai entrar como titular, porque o Richard ganhou a posição e está jogando muito bem. Ganhou por mérito. Ganhou por mérito, porque tá segurando cada bola. Agora não entendo por que o Guto Ferreira não colocou o menino para jogar no último jogo dele de despedida. Fernando Praz. Eu não entendo. Eu imaginei que ele ia dar pelo menos 5 minutos, não, né? Mas ele tinha que botar, era para jogar, tinha que botar no primeiro tempo, mas no segundo tempo. Era um risco, Pastore. Segundo tempo ele saía, sabe, Germana? Ele sairia, fazia a festa do intervalo e voltaria com o outro. Eu imaginei que seria o contrário. Eu imaginei que ele começaria com o Richard e lá, assim, uns 40, digamos, 35 minutos do segundo tempo, ele colocaria ali o Fernando Praz, depois que ele tivesse feito as modificações dele, porque ele também não sabia qual era o resultado e o Ceará queria a vitória, né? Então, eu imaginei isso, que ali por volta dos 35, se o Ceará tivesse com o resultado na mão, ele poderia colocar o Fernando Praz. Inclusive, eu estava assistindo aquela partida e tinha gente conversando comigo, porque viu, né, aquelas homenagens, toda aquela comemoração ali para o Fernando Praz. Teve gente que zicou, inclusive, disse até assim: o Ceará vai estar ganhando. O Ceará já estava com 2-0, né? O Ceará ganhando aí por 2-0. Se colocar agora o Fernando Praz, o time vai lá e empata. Eu acho que o Guto não quis correr o risco. E tem outra coisa que a gente não sabe. O Fernando Praz queria entrar? Eu acho que queria. Será que ele queria fazer isso? Será que se ele quisesse, o Guto não colocava?
Quer dizer, são informações que a gente claro. não sabe. Olha, Ele estava muito emocionado, sabe? Porque aquela homenagem que a gente viu na televisão foi só uma parte, eu acho que é a pequena parte da homenagem. Porque no vestiário, ali naquele momento de pré-eleição, que o treinador conversa com os atletas, ele recebeu uma homenagem que até a família dele... Olha, eu vi o vídeo do filho do Fernando Praz. Gente, a coisa mais linda aquele vídeo. Germana, o Milton Neves, em rede nacional, também fez uma grande homenagem, prestou uma grande homenagem ao Fernando Praz. Esse Fernando Praz é um cara que ele pode ser treinador de futebol, ele pode ser empresário, ele pode ser um diretor administrativo, pode ser um executivo de futebol. Sim. Então, o Fernando Praz é um cara que deixou um legado muito grande dentro do futebol e a gente admira o jeito dele, só a postura como ser humano. É um cara diferenciado, viu, Jennifer? Deixa eu só colocar a questão dos valores do Mendonça aí. Sim. No passado recente, o Ceará investiu isso no Wesley. Investiu isso no Leandro Carvalho. Não é? A gente esquece disso. Sim, né? Verdade. São valores que o Ceará já está acostumado a investir. A diferença é que esse é um estrangeiro. Né? Na escassez do talento brasileiro, os clubes, e o Ceará já entrou nessa, estão indo buscar fora do país. E talvez, eu até diria, viu, Germano? Tá barato. Tá barato. Dependendo da produção que ele der, Dependendo da produção. É verdade. E todos os contratos deveriam ser assim, por verdade. Produtividade. Claro, porque motiva o cara a dar mais. Aí eu me lembro do saudoso Luiz Torquato. Fazia o contrato com o jogador para ganhar R$1.000. Se fosse titular, 2.000. Se não jogasse, aí ele deixava por 500. Luiz Torquato. É o folclore que... isso, assim, tem atletas que têm salários milionários e que em campo eles não rendem metade daquilo, nem um terço daquilo que eles recebem. Então eu acho que tem que funcionar dessa forma mesmo, assim. Estimula o atleta, claro que estimula o clube também, dá uma condição melhor para o clube, porque dependendo da produtividade que ele de fato corresponder, o Ceará pode lucrar muito mais com isso, né? Exato, e é isso que o Ceará tem que buscar mesmo. É jogadores de qualidade técnica melhor do que pode encontrar no Brasil, né? Buscar melhores resultados e todo mundo ganha com isso. Ganha o atleta, ganha o clube, ganha a imprensa, ganha o turismo. Quer dizer, todas as atividades são integradas. E se a gente administrar bem o futebol, é claro que ele vai entrar numa atividade econômica normal, igual às outras, né? Tem muita gente que fala que o governo não deveria investir no esporte profissional. O esporte profissional é uma atividade econômica igual a outra. É questão de opção política. Com certeza. Somente isso, é questão de opção política. Agora, investir com transparência, né? Como faz as outras empresas normalmente, quando põe dinheiro no clube. Eu acho que o Ceará está no caminho certo. Deveria, e se tiver condições financeiras, contratar mais jogadores de destaque que possa trazer a credibilidade do torcedor e da imprensa, principalmente, de participar de grandes competições. Bom, e falando em produtividade, uma rodada completa pela primeira fase do Campeonato Cearense de 2021 aconteceu na última segunda-feira. O destaque ficou por conta do Icasa e Ferroviário no estádio Mirandão. Vamos ver como é que foi. Em briga pela primeira colocação, no Cearense, Icasa e Ferroviário fizeram um jogo bem movimentado no estádio Mirandão, no Cariri, pela quinta rodada da primeira fase do Cearense. Os comandados do técnico Diá aproveitaram uma cobrança de falta para fazer 1-0 com Vitão de cabeça. Depois, foi só se fechar lá atrás e garantir os 3 pontos a seu favor. Icasa 0, Ferroviário 1. Ferroviário! Pois é, eu falei assim, e por falar em produtividade, porque olha só esses números, mais 3 jogos, né, completaram a rodada. No João Ronaldo, Pacajus 1, Guarani de Sobral 0, no Inaldão, Barbalha 0 e Caucaia 8. No Domingão, Atlético Cearense 2 e o Crato 1. Minha gente, tá difícil a situação pro Barbalha, viu? Tá difícil, Barbalha e Crato estão numa situação muito difícil. Você vê, já é a quinta rodada, restam dois jogos para fechar essa rodada. Eu já acredito aí que Barbalha já caiu nesse instante. No momento que o time leva 8 gols na partida, é falta de estrutura e não tem outra saída não. Esse aí já caiu e o outro que tá brigando ali, mas eu acredito que também vai cair, é o Crato.
Sim. Crato que subiu no ano passado. Subiu esse ano, não foi? Foi. Não, subiu no ano passado o Crato. É questão do Subiu campeonato. de 2019 para 2020. Exatamente. Então é o seguinte, é o campeonato, é o Ferroviário tentando se equilibrar, é o time do Caucaia aí aplicando goleada com o time do Caucaia que tem o Siloé, tem o Magno, né, Magno Alves. Então são esses times que vão se classificar aí em primeiro lugar, porque o primeiro colocado nessa primeira fase já sabe que ganha uma vaga na Copa do Brasil. Né? Então, a segunda fase do Campeonato Cearense vai ficar interessante, né? Os 6 melhores dessa fase, com mais 2, Ceará e Fortaleza. Aí a gente vai ver como é que se comporta o Ferroviário, o Caucaia e o Atlético Cearense, que estão aí brigando para conquistar a primeira colocação na primeira fase do Campeonato Cearense. E o Ferroviário deslanchou, né, Nilôncio? A gente, inclusive, falou aqui no programa passado, inclusive, que o Ferroviário estava em busca aí da primeira vitória, e essa vitória de fato aconteceu e foi para desencantar mesmo, né? O Diá está aos poucos arrumando a equipe do Ferroviário. E Icasa, em contrapartida, está se acostumando a perder para o Ferroviário. O Ferroviário não tem nada a ver com isso, não. Tem mais é que se ajustar mesmo. Já tem uma vaga garantida na Copa do Brasil. Tem que ajustar a equipe nessa primeira fase para brigar pela final do Campeonato Cearense. Não se iludam, não. Não pense porque Ceará e Fortaleza estão na Série A, que tem times qualificados e caros, que vai chegar no Campeonato Cearense e jogar e ganhar fácil dessas equipes, não. Serão jogos duros. Eu espero com muita expectativa a segunda fase do Campeonato Cearense, porque a qualidade técnica, não tenha dúvida, vai melhorar e melhorar muito. E com um diferencial, Ceará e Fortaleza estão em outras competições, né? Os outros não, estarão focados somente nessa competição. Então, se Ceará e Fortaleza cochilar ou menosprezar, poderá ter grandes surpresas na segunda fase do Campeonato Cearense. O Ciel fez 4 gols. É lamentável a condição financeira do Crato e do Barbalha, né? Isso deixa muito a gente para baixo, porque a gente esperava esses times, pelo menos, administrativamente organizados, porque a queda de produção é nítido, que é devido à função, à indefinição financeira, que não tem condições de pagar suas contas. E jogador de futebol é igual ao profissional, se não recebe, fica insatisfeito, e se está insatisfeito, não produz. Lamentável essa condição. Mas são fatos que ocorrem devido à crise econômica, é lamentar e tocar a bola para frente, procurar se reestruturar futuramente para voltar à elite do futebol cearense. É isso, não foi uma rodada boa para o futebol do Cariri, né, Pastore? Não foi uma rodada boa, esses dois times aí estão fadados a cair, voltar para a segunda divisão, infelizmente. E o Icasa perdeu para o Ferroviário, foi um clássico, jogo muito duro, o Ferroviário venceu, mas o Icasa também poderia ter vencido. Jogo muito parelho, o Icasa está com um time muito bom. Eu acredito que o Icasa ainda está na briga para uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. É o objetivo deles. É isso. É essa vaga. E antes de terminar o segundo bloco do programa, vamos conferir a primeira parte do placar suburbano. Grande Lisboa, 2. Atlético da Vila, 4. 2 gols de PC e 2 de Cris. Monguba, 3. Perdigão do Juvenil, 3-1. Desportiva Tancredo, 4. Manchester, 3. Real Artesões, 3. Fluminense, 2. Grêmio do Jardim Castelão, 0. Gercan, 1. C Brasil, 2. Barcelona de Maracanaú, 2. Cruzeiro de Maraponga, 2. 8 de julho, 2 da Pavuna. Novo Oriente, 2. CPM, 2. Penharol do Tancredo, 1. 1 para os guerreiros do Cifec. Goiás, 1. Genezão do Campo do Estrela, 0. Ferroviário, 3. 2 para Novo México. Os Cornos, 5. 4 para o Vila Verde. Cruzeiro, 2. Pé de Vento, 2. Fute 7 da Araturi, 6. GP da Araturi, 2 no Clássico Sensacional. Milano, 2. 4 para o Ceará Brasil de Messejana. Portuguesa do Olho d'Água, 4. 0 para o Cearazinho de Maracanaú. Vila Nova, 3. 1 para 11 Marítimo. Juventude, 5. 2 para Rio Negro do Barroso. Cajazeira, 3. 4 para Unidos com Cristo. Maranhão, 2. Jubaia, 1. Águia de Ouro da Guaiúba, 3. 3 para o Vila Nova da Guaiúba. As informações foram repassadas pela Central de Futebol Amador do Estado. À frente, o professor Edivan Zuza Suzarte e Roberto Perdigão. Apoio Cultural Alfaiataria O Caçador, 13 de maio, Barão do Rio Branco, em frente 23 BC. Comandante Amax e Águida Uinajara.
Germana, E o Pastore complementa aí, né? é só dizer que o Perdigão e o Munguba jogaram lá na Pacatuba no sábado. O Rayate, né, que é descendente de índio, e o Cartucho fizeram lá uma recepção para a gente do Bola 5. Infelizmente não pude ir por causa da pandemia. Fizeram uma recepção muito grande e a gente pede desculpas não ter ido. Diz que muito caráter lá, muito bom de dois, com paçoca lá. A vontade que me falou foi o Roberto Perdigão, que é o presidente do Perdigão, e o Queiroz também. Fica para a próxima. Vamos ver se a coisa ameniza um pouquinho para a gente, um dia desse, a gente, quem sabe, a gente pode ir lá com a equipe. Convite, né? Exatamente, essa equipe completa aí para fazer presente, porque quando algum componente do Bola 5 chega, é bem recebido. E a gente fica muito grato por isso. Que bom. E antes da gente ir para o próximo bloco, tem uma informação importante aqui que acaba de chegar. O lateral Daniel Guedes é mais um que está aqui na capital cearense e deve ser anunciado pelo Fortaleza nos próximos dias, ou quem sabe Lateral até direito? nas próximas horas. Exatamente, Daniel Guedes. Bom, e no próximo bloco, vamos conferir o clássico Rainha, Ceará e Fortaleza, pelo retorno do Campeonato Cearense e outras notícias do esporte aqui do nosso estado. A gente volta já. Apoio Cultural. Madeireira Tupi, madeira de qualidade com o melhor preço da cidade. Avenida Mendonça em Bruxa, 6418 em Maracanaú.